Você já parou para pensar no que passa pela cabeça de uma mulher quando ela percebe que o Natal que ela planejou com tanto carinho simplesmente não vai acontecer? Tipo assim, imagina. A árvore brilhando, os biscoitos saindo do forno, as crianças esperando o pai chegar, e ele? Ele tá do outro lado do país, numa suíte de hotel de luxo, com outra pessoa. Pois é. A história que eu vou contar hoje vai te deixar sem palavras. E olha, eu te garanto, o final que essa esposa preparou pro marido milionário, ninguém viu vindo. Laura estava sozinha na sala iluminada pela luz quente da árvore de Natal. Lá fora, a neve caía suave, cobrindo a entrada onde o carro preto do marido tinha desaparecido há poucas horas. Ela segurava o celular com as duas mãos, tremendo levemente, olhando fixo para a mensagem que ele tinha mandado há 3 minutos. Reunião de emergência em Los Angeles. Ligo pros meninos mais tarde. Só isso. Sem desculpa, sem explicação, sem um pingo de remorso por estar perdendo a noite que os filhos deles mais esperavam o ano inteiro. O filho dela, Aiden, de 8 anos, ainda estava sentado no sofá com aquele suéter vermelho que ela mesma tricotou no Natal passado. Ele ficava olhando para a escada como se esperasse ouvir o barulho das botas do pai, sentir o cheiro do perfume dele, aquela risada alta que ele sempre trazia para casa nas festas, quando ele ainda lembrava o que festa de família significava. Laura forçou um sorriso e se ajoelhou do lado do filho. O papai vai ligar logo, ela sussurrou. Mas até para ela mesma, a voz saiu rachada. Ela se levantou, foi para a cozinha e encostou na pia. O cheiro de gengibre vinha do forno. Ela tinha feito os biscoitos favoritos dele, aqueles biscoitos macios com raspas de laranja que ele sempre dizia que lembravam a infância em Michigan. Durante anos, ele insistiu que ela mantivesse essa tradição viva. Mas naquela noite, os biscoitos estavam lá, esfriando na grade, completamente ignorados pelo homem que jurava que valorizava a família acima de tudo. O celular dela vibrou de novo. Por um segundo de esperança, ela pensou que podia ser ele. Mas não. Era do hospital, a enfermeira da mãe dela. Outra complicação. Mais um lembrete de que a vida de Laura tinha silenciosamente desmoronado enquanto a dele só subia. Ela pressionou a palma da mão na testa. Por favor, hoje não, ela murmurou. Antes que pudesse se recompor, Aiden entrou segurando um presentinho embrulhado. Mãe, eu coloco o presente do pai embaixo da árvore. A voz dele era tão baixa que quase partiu o coração dela. Sim, amor, ela disse. Coloca bem na frente. Ele vai ver quando chegar em casa. Mas lá no fundo, ela já sabia. Michael não tinha nenhuma intenção de voltar para casa naquela noite. Não depois das reuniões de última hora, não depois das viagens urgentes, não depois dos cancelamentos repetidos e desculpas evasivas, e especialmente não depois da mensagem que Daniel, a única pessoa em quem ela ainda confiava, tinha mandado na noite anterior. Laura, tem algo que você precisa saber sobre o Michael. E não pode esperar. Ela ainda não tinha aberto o anexo. Não porque não queria a verdade, mas porque tinha medo de que já soubesse qual era. Ela inspirou devagar, segurando a beirada da pia para se equilibrar. A música de Natal tocava baixinho ao fundo, contrastando dolorosamente com o vazio que se instalava no peito dela. Aiden gritou da sala. Mãe, olha, vem uma nevasca. Laura caminhou até a janela, o coração acelerando, sem saber que a verdadeira tempestade não estava lá fora. Ela já tinha começado dentro da casa dela. E nas próximas 24 horas, essa tempestade ia destruir completamente a vida perfeita do Michael. A neve pressionava as janelas em ondas suaves enquanto a noite caía sobre a casa. Laura se movia quieta pela sala, ajeitando as meias de Natal, endireitando o pisca-pisca, fazendo qualquer coisa para manter as mãos ocupadas. A árvore brilhava calorosamente, mas o ambiente ainda parecia estranhamente vazio, como um lugar esperando por alguém que não tinha nenhuma intenção de aparecer. Aiden estava sentado de pernas cruzadas no tapete ao lado da irmãzinha, Lily, que tinha só 5 anos. Eles estavam arrumando os enfeites que fizeram à mão, colocando em fila torta, como se tivessem construindo o próprio mundinho onde os pais nunca iam embora por causa de emergências. A cada poucos minutos, Aiden olhava para a porta, fingindo que não estava olhando. Lily ficava perguntando, o papai vai chegar depois da reunião? Ele prometeu que ia dar boa noite pra gente. Laura se ajoelhou do lado dos filhos, afastando uma mecha da testa da Lily. A gente ainda vai ter uma véspera de Natal maravilhosa, ela disse suavemente. Mas até para os próprios ouvidos dela, as palavras carregavam mais esperança do que certeza. Vamos terminar esses enfeites. O papai liga quando puder. Mas a verdade pesava como pedra no peito dela. Michael não tinha ligado.
Ele nem tinha mandado uma mensagem de voz pros filhos, algo que ele costumava fazer sem falhar. Naquela noite, o silêncio era a escolha dele. Laura se levantou e foi para a sala de jantar. A mesa estava arrumada para 4 pessoas. Talheres polidos, guardanapos de linho, aqueles pratinhos de boneco de neve que as crianças adoravam. Ela tinha planejado o jantar semanas atrás: frango assado, cenouras glaciadas, purê de batata, os pratos favoritos do Michael. Agora só 3 lugares iam ser ocupados. Aiden se aproximou da mesa, franzindo a testa pro lugar vazio. Mãe, a gente espera o pai para comer. Laura engoliu em seco. Não, querido. Já tá tarde. O papai, ele tá muito ocupado hoje à noite. Doeu falar isso. Doeu ainda mais ver a aceitação nos olhos do filho. Aceitação. Uma criança não deveria aprender isso tão cedo. Enquanto comiam, Laura se pegou voltando para os primeiros anos. Ela lembrava do primeiro Natal depois que casaram, quando Michael a surpreendeu com um enfeite simples de madeira esculpido com as iniciais deles. Eles riram até a barriga doer enquanto penduravam as luzes, derramaram chocolate quente por toda parte e dançaram na sala à meia-noite. Ele não era rico naquela época. Não era distraído. Não era frio. Em algum lugar entre a ambição e o sucesso, o homem que ela amava tinha desaparecido. Depois do jantar, as crianças levaram os presentes para a árvore. Aiden colocou o pacotinho pro Michael cuidadosamente embaixo do galho mais baixo. Ele vai gostar, ele sussurrou. Eu trabalhei muito nisso. Laura mordeu a parte de dentro da bochecha, lutando contra as lágrimas. Ele vai ter orgulho de você, ela disse. Ela esperava que ainda fosse verdade. Mais tarde, ela colocou as crianças na cama. Lily apertou forte o ursinho polar de pelúcia. Mamãe, e se o papai esquecer que é Natal? A pergunta perfurou como uma lâmina. Laura beijou a testa da filha. Ele não vai esquecer, meu bem. Ele só tá longe. Mas quando ela saiu pro corredor e fechou a porta suavemente atrás de si, uma onda afiada de tristeza a atingiu. O celular vibrou no bolso dela, e a respiração travou. Talvez fosse o Michael. Não era. Era Daniel. A mensagem dizia: Laura, você precisa abrir o arquivo que eu mandei. É importante. Você merece saber. Ela encarou a tela. A mão tremeu. Ela sabia lá no fundo que o que quer que tivesse naquele arquivo ia mudar tudo. Mas ela não conseguia se forçar a abrir. Ainda não. Não na véspera de Natal. As luzes diminuíram na sala enquanto o aquecedor zumbia. Ela ficou sozinha, cercada por decorações feitas para uma família que não estava mais inteira. E então a campainha tocou, tarde demais e urgente demais para ser boa notícia. O eco da campainha ainda estava sumindo na mente de Laura quando a cena cortou bruscamente para um mundo que não podia ser mais diferente da casinha dela coberta de neve. No Hotel Ritz-Carlton em Los Angeles, luzes douradas pingavam dos lustres como fios de vidro derretido. Risadas ricocheteavam pelo piso de mármore. Hóspedes de casacos de grife posavam ao lado da árvore de Natal gigante no saguão, os enfeites brilhando como pequenos sóis. A atmosfera era rica, barulhenta, intoxicante. Tudo que Michael jurava que não ligava mais. Mas ali estava ele. Saiu do elevador, a camisa aberta no colarinho, paletó jogado no braço, Chloe agarrada de forma brincalhona ao lado dele. Ela usava um vestido de paetês que capturava cada brilho de luz, o perfume dela deixando um rastro como um sussurro proibido. Na mão, uma taça de champanhe, já a segunda desde que eles fizeram check-in. Você tem certeza que a Laura acreditou na desculpa da reunião de emergência? Chloe deu risadinha, encostando nele. Michael ofereceu um sorriso presunçoso. Ela sempre acredita. Ela confia em mim mais do que deveria. Chloe levantou uma sobrancelha. Ou talvez ela seja mais esperta do que você pensa. Michael não respondeu. Por um segundo dividido, algo passou pela expressão dele. Não culpa, mas cautela. O instinto de um homem que vivia uma vida dupla por tempo demais para relaxar completamente. Mas então ele deixou isso passar e permitiu que Chloe o puxasse em direção ao bar. O bartender reconheceu ele instantaneamente. Sr. Bennett, bem-vindo de volta. O mesmo drink. Os lábios do Michael se contraíram. Manhattan Rota 66. Cereja extra. Chloe apoiou o queixo no ombro dele. Você é praticamente um cliente regular. Michael riu, batendo o cartão de crédito, o particular dele, no balcão. Reuniões me trazem aqui com frequência. Mas não era verdade. As únicas reuniões que ele tinha naquela noite eram com o ego dele e a mulher que alimentava isso. Chloe levantou o celular e tirou uma selfie dos dois com o horizonte brilhando atrás deles. Perfeito,
ela sussurrou, enviando rapidamente para alguém. Michael não percebeu. Lá em cima, a suíte deles tinha vista para Los Angeles como uma cidade feita de ouro derretido. Janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte, e uma garrafa de champanhe esperava num balde de prata ao lado de uma bandeja de trufas de chocolate. Um luxo que Michael tinha insistido para ter aquele clima de feriado. Chloe caminhou até as janelas. Essa vista nunca enjoa. É melhor não enjoar, ele disse, afrouxando a gravata. Eu paguei caro por isso. Ela riu, mas tinha uma ponta afiada na risada. Tudo com você tem um preço, não é? Ele não gostou daquele comentário. Mas antes que pudesse responder, uma batida suave veio na porta. Serviço de quarto. Um carrinho entrou com sobremesas, garrafas de champanhe extras e um pacotinho azul Tiffany sentado no topo. Pro Sr. Bennett, o atendente disse educadamente. Michael congelou. Chloe também. Ele caminhou devagar em direção ao pacote, a confusão apertando a mandíbula. Eu não pedi nada da Tiffany. O atendente sorriu. Chegou mais cedo, senhor. Entregue de Nova York. Nova York? De casa. Da Laura? Chloe deu um passo para trás, o rosto empalidecendo. Talvez você não devesse abrir isso. Michael engoliu em seco, o pulso acelerando. Por que não? Porque, ela sussurrou. Às vezes a verdade aparece vestida de presente. Ele deu um olhar desconfiado para ela. O que isso quer dizer? Chloe olhou para o celular, depois para ele, depois de volta para a caixa, como se já soubesse o que tinha dentro e temesse as consequências. Ele pegou o pacote, a mão tremendo levemente. Relaxa, ele murmurou. Provavelmente é alguma coisa sentimental que ela fez. Mas a voz dele não combinava com a certeza. A sala ficou pesada de silêncio. E justo quando Michael levantou a tampa, o celular da Chloe acendeu com uma prévia de mensagem que a fez visivelmente estremecer. Dizia: a matéria tá pronta. Você tem certeza que quer seguir em frente expondo ele hoje à noite? Bem antes das luzes do Ritz-Carlton refletirem nos olhos do Michael, Laura tinha sentado na mesa da cozinha dela com a calma e a paciência deliberada de uma mulher se segurando pelo fio mais fino possível. A neve batia na janela, o forno zumbia baixinho, e o cheiro dos biscoitos de gengibre esfriando enchia o ambiente. Mas as mãos dela tremiam enquanto arrumava os itens dentro da caixa azul Tiffany. Ela escolheu cada peça com intenção. Não para machucar ele, não para reconquistar ele, mas para lembrar ele da família que ele tinha lentamente abandonado, pedaço por pedaço, ano após ano. O primeiro item que ela colocou dentro foi o pequeno álbum de fotos que tinha passado 2 noites montando. A capa era couro branco com estrelas douradas em relevo. Dentro, ela organizou fotografias de cada Natal desde o casamento, momentos que um dia pareceram permanentes. Ali estava Michael segurando o Aiden recém-nascido ao lado da árvore do hospital. Ali ele estava levantando a Lily nos ombros enquanto penduravam luzes na primeira casa deles. Ali estavam os 4, agasalhados num dia de neve no Central Park, rindo como se o mundo pertencesse a eles. Mas conforme as páginas avançavam, algo mudou. O sorriso do Michael ficou rígido. O olhar dele se desviou da câmera, pro celular, pras ligações de trabalho, para qualquer coisa menos eles. Laura pausou, passando o polegar por uma foto em particular. Do ano passado, quando Michael chegou atrasado, cheirando a um perfume que ela não reconheceu. Ela lembrava como descartou aquilo na época, dizendo a si mesma que estava sendo dramática. Ela deslizou o álbum para dentro da caixa e pegou o segundo item, um iPad mais antigo que ela tinha apagado tudo, exceto por um vídeo gravado pelas crianças apenas 2 dias antes. No vídeo, Aiden falava com cuidado, tentando soar adulto. Pai, a gente sente sua falta. A gente espera que você chegue cedo em casa esse ano. Lily se inclinou para entrar no enquadramento, acenando com o enfeite feito à mão que ela tinha pintado para ele. Papai, olha. Eu fiz isso. Vem abrir os presentes com a gente. Laura gravou eles enquanto forçavam um sorriso. Mas quando eles subiram correndo as escadas, as mãos dela ficaram geladas. Ela adicionou o iPad à caixa e exalou uma respiração trêmula. O terceiro item levou mais tempo para preparar, uma carta. Uma carta que ela reescreveu 4 vezes porque cada versão parecia raivosa demais, mole demais, direta demais, quebrada demais. Finalmente, ela se decidiu pela verdade simples. O quanto ela tinha ficado solitária. O quanto ela se sentia assustada criando os filhos sozinha no espírito, mesmo quando ele tecnicamente estava em casa. Como ela não reconhecia mais o homem com quem casou. E como ela se recusava a continuar fingindo pelo bem da imagem pública perfeita dele.
Ela escreveu que não estava pedindo nada, nem pena, nem dinheiro, nem promessas. Ela só queria que ele visse a família que ele estava perdendo e a mulher que ele já tinha perdido. Quando terminou, ela dobrou a carta com cuidado, deslizou para dentro de um envelope e adicionou algo que Daniel insistiu. Um documento selado descrevendo medidas protetivas preliminares para os bens das crianças, elaborado discretamente nos bastidores durante meses. Não eram papéis de divórcio, ainda não. Mas um aviso. E um escudo. Laura hesitou, os dedos repousando levemente na caixa Tiffany. A véspera de Natal deveria guardar magia, não desgosto. Mas ela também sabia que a magia morre quando é só uma pessoa tentando mantê-la viva. Uma batida na porta a assustou. Era Daniel segurando uma pasta Manila e usando uma expressão que misturava preocupação e determinação. Você tá fazendo a coisa certa, ele disse gentilmente. Ela acenou com a cabeça, embora não tivesse certeza se acreditava nele. Eu só quero a verdade. Daniel entregou a pasta para ela. Então você precisa ver isso. Ela congelou. O que é? Daniel hesitou antes de responder. É algo que o Michael nunca quis que você descobrisse. E dentro daquela pasta estava a única prova que ia despedaçar a última ilusão de Laura sobre o marido. Laura encarou a pasta Manila nas mãos do Daniel como se ela tivesse um timer marcando. Parte dela queria arrancar e rasgar tudo. Outra parte, bem mais frágil, queria subir correndo, deitar na cama ao lado das crianças e fingir que aquele Natal era como todos os outros antes das rachaduras começarem a aparecer. Daniel entrou, tirando a neve do casaco. A presença dele sempre trazia uma mistura estranha de conforto e peso. Conforto porque ele era a única pessoa que realmente a via. Peso porque ele frequentemente via verdades que ela não estava pronta para encarar. Vamos sentar, ele disse baixinho. Eles se moveram para a mesinha de jantar, a mesma onde Michael costumava espalhar as plantas arquitetônicas nos primeiros dias, quando mal conseguiam pagar aluguel. Laura dobrou as mãos no colo enquanto Daniel abriu a pasta. Dentro havia impressões, recibos, itinerários, capturas de tela e algo que fez o peito dela apertar, um comprovante de transferência bancária mostrando $300 mil movidos para uma conta no nome de Chloe Reynolds. Laura sentiu o sangue fugir do rosto. Isso não pode estar certo. Ele me disse que aquela conta era para o novo projeto em Palo Alto. Daniel balançou a cabeça devagar. Laura, não existe projeto em Palo Alto. Pareceu que alguém tinha arrancado o chão debaixo dela. Daniel deslizou outro papel para frente. Isso é da assistente dele. Ela disse que o Michael pediu especificamente que nenhum extrato compartilhado fosse enviado para casa. A garganta de Laura apertou. Ele escondeu de mim. Ele tem movido bem silenciosamente. O timing bate com períodos em que vocês dois brigavam. É uma jogada clássica pré-divórcio. Ela estremeceu com a palavra divórcio. Ela já tinha pensado nisso antes. Sim, mas nunca seriamente. Não com as crianças, não com a mãe dela doente. Não quando ela não tinha controle financeiro da própria vida. Daniel se recostou, observando ela com olhos firmes. Você precisa se proteger e proteger as crianças. Eu não sei como. Ela sussurrou, os olhos ardendo. Eu não tenho acesso às contas mais. Ele cortou meu cartão de crédito mês passado e disse que foi um erro. Não foi um erro, Daniel disse com firmeza. Ela se sentiu encolhendo, se afogando em humilhação. Ela nunca admitiu isso para ninguém. Michael sempre descartava as preocupações dela. Ele zombava da ansiedade dela, dizia que ela estava sendo dramática, ingrata, irracional. Laura, Daniel disse gentilmente. Isso não é culpa sua. Ela balançou a cabeça. Eu deveria ter visto antes. Você viu, ele disse. Você só ficou sozinha com a verdade por tempo demais. Quando ele alcançou a maleta e puxou um notebook, o MacBook Pro dele brilhando com dezenas de documentos já alinhados, ele disse: Eu tenho me preparado para isso. Não porque eu queria que acontecesse, mas porque eu vi para onde as coisas estavam indo. Ela piscou. Você tem se preparado, por mim. Daniel hesitou, depois respondeu suavemente. Por você e pelas crianças. A respiração dela travou. Não de romance, mas do choque de ser protegida depois de anos sendo emocionalmente descartada. Escuta, Daniel continuou, mudando pro modo advogado. A gente precisa reunir evidências digitais. Você já fez login no iCloud do Michael? Laura acenou devagar. Sim. Uma vez ele me pediu para baixar fotos pro cartão de Natal. Ótimo, Daniel disse. Se ele não mudou a senha, a gente pode acessar os registros de viagem dele, recibos, mensagens, qualquer coisa que prove intenção.
Laura encarou o notebook. E se ele mudou a senha? Daniel abriu o próximo arquivo. A assistente dele mandou um backup. Ela disse que tá cansada de encobrir ele. Por que ela faria isso? Laura perguntou. Porque o Michael passou dos limites, Daniel disse, deslizando o celular para ela. Escuta isso. Ele deu play. Uma gravação instalou. Então a voz do Michael preencheu a sala, afiada, irritada, cruel. A Laura não faz nada. Eu sou quem construiu essa vida. Ela tem sorte de eu não ir embora agora. O coração de Laura se despedaçou. Não porque ele disse isso, ela já tinha ouvido versões disso antes. Mas porque ele disse isso tão facilmente para outra mulher, como se ela não significasse nada. Daniel suavizou. Eu sinto muito. Ela limpou uma lágrima. Não, eu preciso ouvir. Mas antes que Daniel pudesse continuar, outra alerta chegou no celular dele. Ele olhou e franziu a testa. O que foi? Ela perguntou. Daniel virou a tela para ela. Era uma mensagem encaminhada da assistente do Michael. Acho que ele tá planejando mover mais dinheiro hoje à noite. Antes do Natal. Você precisa agir rápido. Laura sentiu um calafrio subir pela espinha. Porque naquele exato momento, a milhares de quilômetros de distância, Michael estava se preparando para tomar uma decisão que ia colocar tudo que Laura amava em risco. A neve batia firme na janela da cozinha enquanto Laura encarava o celular do Daniel. A mensagem brilhava como um sinalizador de alerta no escuro. Ele tá planejando mover mais dinheiro hoje à noite. O estômago dela apertou até ela sentir quase náusea. Ela abraçou o próprio corpo, tentando respirar através do pânico crescente. Daniel a observava com cuidado. Laura, me escuta. Você não é impotente. Não mais. Mas ela não se sentia poderosa. Ela se sentia como se o chão debaixo da vida dela tivesse rachado e ela estava se segurando pelas pontas dos dedos. Eu não entendo, ela sussurrou. Por que ele moveria dinheiro agora? Na véspera de Natal. Daniel abriu o notebook e começou a puxar documentos. Porque ele acha que você não vai perceber. Porque hoje à noite você tá ocupada com as crianças. E porque ele é arrogante o suficiente para acreditar que ninguém tá observando. Laura pressionou uma mão na testa. A pele dela estava fria, o pulso instável. Ele sempre me dizia que eu estava exagerando, que eu estava imaginando coisas, que eu estava fazendo tudo mais difícil do que precisava ser. Ela engoliu com dificuldade. Talvez eu quisesse acreditar nele. É isso que abusadores fazem, Daniel disse gentilmente. Eles fazem você duvidar de si mesma até você não conseguir mais reconhecer a realidade. A palavra abusadora a assustou. Ela nunca tinha ousado rotular daquele jeito. Ela sempre arranjava desculpas. Ele estava estressado. Ele estava sobrecarregado. Ele tinha uma agenda exigente. Mas a verdade se instalou no peito dela como um peso que ela não conseguia mais empurrar para longe. Daniel continuou digitando. A gente vai baixar tudo do backup. Se ele usou os dispositivos da empresa para conversas pessoais, vai ter um rastro. Laura acenou fracamente e pegou o copo d'água na mesa. Os dedos dela tremiam tanto que ela quase derramou. Ei! Daniel disse suavemente, colocando a mão gentilmente sobre a dela. Você não precisa ser forte todo minuto. Mas era exatamente isso que ela tinha sido durante anos. Forte pros filhos. Forte pela imagem pública do Michael. Forte pela mãe dela. Forte até que a força dela tinha virado uma máscara que ela não conseguia mais tirar. Uma dor aguda súbita agarrou o estômago dela. Ela se encolheu, curvando levemente. Daniel, o que foi? Não é nada, ela disse, se forçando a ficar ereta. Só estresse. Não, ele disse com firmeza. Não é nada. Mas ela balançou a cabeça. Tem muita coisa para fazer. Daniel não insistiu. Em vez disso, ele voltou pro notebook. Eu vou abrir os registros de itinerário. Se ele viajou com a Chloe antes de hoje à noite, vai aparecer. A tela carregou devagar. O coração de Laura batia nos ouvidos enquanto linhas de datas, confirmações de hotel e cobranças de cartão de crédito apareciam. Ali estava. Los Angeles mês passado. 2 noites no mesmo hotel onde ele estava hospedado naquela noite. Ela sentiu a garganta fechar. Daniel deu zoom. E esse aqui? Nova York 3 semanas atrás. Jantar naquele lugar na cobertura da Park Avenue. A cabeça de Laura caiu. Ela lembrava daquela noite. Ela tinha ficado sozinha com as crianças, ajudando o Aiden a terminar um trabalho da escola. Michael disse que estava numa reunião de equipe.
Então outra notificação apareceu, fotos com geolocalização que a Chloe tinha salvo numa pasta de trabalho compartilhada por engano. Uma dela encostada no carro do Michael. Uma dela sentada na cadeira do escritório dele, os pés na mesa. E uma datada de 10 de dezembro, dela beijando a bochecha do Michael numa sala de conferência. Laura pressionou os nós dos dedos na boca enquanto lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto. Daniel fechou a pasta. Você não precisa ver mais. Mas ela precisava. Ela precisava encarar a verdade, mesmo que isso a quebrasse. O celular dela vibrou de repente. Ela pegou rapidamente, instintivamente pensando que podia ser o Michael, talvez ligando para os filhos, talvez fingindo que se importava. Mas não era ele. Era o hospital. O estado da mãe dela tinha piorado. Ela precisava vir imediatamente. Laura sentiu o ambiente girar. Eu não posso deixar as crianças. Eu dirijo você, Daniel disse. E fico com você o tempo que precisar. Ela pegou o casaco, mal conseguindo pensar, enquanto corriam para a porta. A neve rodopiava violentamente lá fora. Laura sentia o mundo dela desmoronando de todas as direções. O casamento, a segurança, a saúde da mãe, e ela ainda não sabia que o pior golpe ainda estava por vir. Porque em Los Angeles, Michael estava prestes a tomar uma decisão que ia destruir o último pedaço de confiança que Laura tinha. O hospital cheirava a antisséptico e ar de inverno enquanto Laura corria pelo corredor com Daniel ao lado. A mãe dela tinha sido movida para um quarto mais tranquilo, iluminado só pela luz fraca de uma TV velha tocando um filme antigo de Natal. O brilho suave da tela fazia as rugas no rosto da mãe dela parecerem mais fundas, a respiração mais lenta. Laura sentou ao lado, pegando a mão frágil, tentando engolir a culpa apertando na garganta. Ela tinha passado o último ano equilibrando os humores do Michael, as necessidades dos filhos e o declínio lento do único pai que ela tinha. E agora, de uma vez só, tudo parecia desmoronar. Uma enfermeira entrou quieta. Ela teve um momento de confusão mais cedo. A enfermeira explicou. Ela ficou pedindo por você. Laura acenou, limpando as lágrimas da bochecha. Obrigada por me ligar. Daniel ficou na porta, dando espaço para ela, mas se recusando a ir embora. Ela podia sentir a presença firme dele atrás, como um farol ficando firme numa tempestade violenta. Quando a mãe dela voltou a adormecer, Laura saiu para o corredor. As pernas dela estavam fracas. Quanto mais eu aguento numa noite, ela sussurrou. Daniel não hesitou. Mais do que você imagina. Mas você não vai fazer isso sozinha. Eles caminharam até uma pequena sala de espera onde Daniel abriu o notebook de novo. Tem outra coisa naquela pasta que você não viu, ele disse. Eu não queria te sobrecarregar em casa. Laura piscou. Algo pior que as transferências? Pior que as fotos. Ele puxou um envelope lacrado, o mesmo que tinha colocado atrás dos documentos financeiros mais cedo, mas não tinha explicado. Isso não é de mim, ele disse. Foi enviado anonimamente. Chegou ontem. Laura hesitou, uma onda súbita de pavor correndo fria pelas veias. Quem mandou? Daniel balançou a cabeça. Sem endereço de retorno. Mas pela caligrafia e os timestamps, eu acho que alguém próximo do Michael quis que você soubesse a verdade. Ela encarou o envelope. Abre. Daniel descascou o lacre com cuidado e deslizou para fora vários papéis e um pendrive. Ele colocou os papéis nas mãos dela. A primeira página era uma transcrição, uma ligação particular, uma ligação entre Michael e um membro do conselho da empresa dele. Laura começou a ler, os olhos correndo pelas linhas. A voz do Michael encheu os ouvidos dela, fria, desdenhosa, calculista. Ela não é mais problema meu, a transcrição dizia. Depois que eu finalizar a transferência, a Laura não vai ter acesso a nada. Ela vai ter que se virar sozinha. É mais limpo assim. Laura sentiu algo se despedaçar dentro dela. Não desgosto. Algo mais profundo. Uma quebra de ilusão. Um corte do último fio conectando ela ao homem que ela achou que tinha casado. Ela passou para a próxima página. Mais palavras, mais mentiras, mais crueldade. Ela vai conseguir o que os advogados forçarem de mim, Michael disse. Eu terminei de fingir que ela importa. Laura pressionou uma mão na boca. Ele disse isso. Ele realmente disse isso. Daniel acenou solenemente. Tem também o pendrive. Com dedos tremendo, Laura inseriu no notebook. Um arquivo de vídeo apareceu. Ela clicou. A filmagem estava granulada, mas clara o suficiente. Uma gravação do escritório do Michael. Ele sentado de frente para Chloe, rindo com uma inclinação satisfeita da cabeça. Chloe perguntou. E se ela descobrir?
Michael deu um sorriso irônico. A Laura? Por favor. Ela nem consegue ver o que tá bem na frente dela. Laura puxou uma respiração trêmula, o coração batendo dolorosamente contra as costelas. Mas o vídeo não tinha acabado. Michael se inclinou para frente, baixando a voz. Além disso, quando a próxima transferência passar hoje à noite, não vai importar o que ela sabe. Ela não vai conseguir tocar em nada. Daniel fechou o notebook suavemente, dando um momento para ela. Laura limpou o rosto, mas as lágrimas continuavam vindo. Isso não foi só traição, ela sussurrou. Ele planejou me arruinar. Daniel acenou. Sim. E agora você entende por que a gente precisava agir rápido. Laura inspirou profundamente, forçando firmeza de volta na voz. Então a gente luta. A expressão do Daniel mudou, parte orgulho, parte alívio. Bom, porque chegou outra coisa 20 minutos atrás. Uma mensagem de uma fonte que diz ter mais provas. Laura se firmou. Mais provas. Daniel entregou o celular dele. Sim. E eles querem se encontrar com você hoje à noite. Um arrepio frio passou por ela. Porque a fonte não era qualquer pessoa. Era alguém que dizia saber exatamente o que Michael estava fazendo em Los Angeles naquele exato momento. Laura seguiu Daniel para fora do hospital na noite gelada, a respiração visível no brilho das luzes do estacionamento. Flocos de neve caíam em lençóis pesados agora, cobrindo os carros e abafando cada som. Ela puxou o casaco mais apertado, mas o frio dentro do peito dela não tinha nada a ver com o inverno. Era o tipo de frio que vinha da traição tão profunda que entorpecia a alma. Quem quer se encontrar comigo? Laura perguntou, a voz baixa. Daniel destrancou a SUV dele. Não deram o nome, mas disseram que trabalharam com o Michael em algum momento esse ano. E eles sabem exatamente com quem ele tá em Los Angeles. Laura sentiu o estômago revirar. A Chloe? Daniel não negou. Vamos te levar para casa primeiro. A gente descobre o próximo passo de lá. Eles subiram na SUV, o aquecedor explodindo ar quente enquanto eles saíam na estrada nevada. Laura encarou pela janela, vendo os faróis borrarem em listras de branco. O mundo parecia pacífico, quieto, nada igual à tempestade rasgando a vida dela. Ela pressionou a mão contra os lábios. Daniel, há quanto tempo você sabia que algo estava errado? Daniel manteve os olhos na estrada. Tempo suficiente para saber que ele não merecia você, mas não tempo suficiente para impedir que isso te machucasse. Laura desviou o olhar, engolindo o nó subindo na garganta. Enquanto eles dirigiam pelos bairros quietos, a história cortou bruscamente para Los Angeles, outro universo totalmente. Dentro da suíte do Ritz-Carlton, a atmosfera estava elétrica de tensão. Michael ainda segurava a caixa Tiffany na mão, a testa franzida. Chloe andava de um lado pro outro no vestido brilhante, o celular dela vibrando a cada poucos segundos. Você pode desligar as notificações. Michael estourou. Você tá me deixando nervoso. Chloe bufou. Você tá nervoso porque sua esposa te mandou alguma coisa, não por causa do meu celular. Michael deu um olhar furioso para ela, mas ela não recuou. Em vez disso, ela cruzou os braços. Sabe, eu não assinei para esse drama todo. Eu achei que você tinha dito que tudo estava sob controle. Tá, ele disse rapidamente. A Laura não vai fazer nada. Mas ele não soava confiante. Nem para ele mesmo. O celular dele tocou alto, cortando o silêncio. Ele atendeu bruscamente. O que foi? A voz tremeu. Senhor Bennett. O conselho recebeu uma denúncia anônima hoje à noite. Eles estão investigando a transferência para a senhorita Reynolds. Michael congelou. O quê? Quem mandou? A gente não sabe. Mas o conselho quer uma reunião hoje à noite. O rosto da Chloe perdeu toda a cor. Michael xingou baixinho. Isso é uma armadilha. Alguém tá tentando me arruinar. De trás dele, Chloe sussurrou. Michael, e se for sua esposa? Ele virou, a fúria subindo como chama. Ela não teria coragem. Mas ele não soava certo. De volta em Westchester, Daniel parou na entrada da Laura. Neve se acumulava grossa no telhado, abafando cada som. Laura encarou a casa escura, sem saber que dentro dela, não longe da porta da frente, alguém tinha deixado um envelope que ela não deveria encontrar. E no momento que ela entrasse, ela ia descobrir, junto com uma verdade ainda mais sombria que a que ela já conhecia. A casa estava escura quando Laura e Daniel entraram, neve derretendo dos casacos no piso de madeira. O silêncio parecia mais pesado que o normal, quieto demais, intencional demais.
Laura acendeu as luzes, meio esperando que o peso da noite desabasse nos ombros dela de novo. Mas outra coisa chamou a atenção dela. Um envelope na mesa da entrada. Não do Daniel, não do Michael, não do hospital, só um envelope branco simples com o nome dela escrito numa caligrafia trêmula. Laura congelou. O que é isso? A voz dela tremeu. Daniel se aproximou devagar. Você tá esperando algo? Não, ela sussurrou, pegando o envelope com cuidado. As mãos dela tremiam enquanto ela rasgava o lacre. Lá dentro, um único pendrive caiu na mesinha de centro. Laura encarou aquilo. De novo não, ela sussurrou. Daniel suspirou. Se alguém quisesse te machucar, mandariam ameaças, não informação. Isso é diferente. É alguém tentando te mostrar a verdade. Ele plugou o drive no notebook. Um único arquivo de vídeo apareceu. Laura hesitou. Dá play. Daniel clicou. No começo, a tela estava preta. Vozes abafadas. Então a imagem ficou nítida. Uma câmera de corredor, granulada. Timestamp de 2 noites atrás. A voz do Michael ecoou pela gravação. Ela acha que ser mãe em tempo integral dá direito a alguma coisa. Sério. Os olhos de Laura queimaram de humilhação. Daniel cerrou a mandíbula. Ele acabou de se incriminar. Isso é ouro, juridicamente falando. Mas Laura não conseguia pensar em batalhas legais. Tudo que ela via era o homem com quem ela construiu uma vida, se gabando de destruir tudo. O vídeo mudou, cortando para outro clipe. Dessa vez, Chloe estava sozinha na suíte, andando de um lado para o outro enquanto segurava o celular. Eu tô com ele, ela sussurrou para alguém do outro lado. Mas escuta, se isso explodir, eu não vou levar a culpa. Se a história sair, eu quero crédito pela exclusiva. A voz de um repórter veio fracamente do alto-falante. A gente precisa de prova concreta. Chloe deu um sorriso irônico. Confia em mim. Eu tenho os recibos. O estômago de Laura revirou. Chloe não era só amante. Ela era o vazamento. A fonte. A faísca por trás do escândalo. O vídeo terminou abruptamente. Silêncio. Laura sentiu a garganta apertar enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Não lágrimas suaves e quietas como antes. Eram lágrimas de devastação misturadas com algo mais feroz, algo despertando. Daniel fechou o notebook e colocou a mão levemente sobre a dela. Laura, isso muda tudo. Isso te dá a alavancagem total. Ela balançou a cabeça devagar, limpando as bochechas. Não, Daniel. Isso prova outra coisa. O quê? Que o Michael nunca estava planejando me deixar. A voz dela tremeu, mas tinha aço por baixo. Ele estava planejando me destruir. Daniel acenou. Então a gente não dá chance para ele. Laura se levantou de repente, firme, como se uma década de negação finalmente tivesse rachado, deixando a clareza jorrar para dentro. Mas antes que ela pudesse falar de novo, o celular dela vibrou violentamente no bolso. Michael ligando. Face time. Daniel enrijeceu. Você quer atender? Laura encarou a tela. Sim, ela sussurrou. Põe no viva voz. Ela apertou aceitar. Michael apareceu, despenteado, frenético, a suíte do hotel caótica atrás dele. Laura, ele gritou. Que diabos você me mandou? Mas ele não sabia. Ainda não. Que o presente que ela tinha enviado não era nada comparado ao que ela estava prestes a fazer. E o próximo movimento ia finalmente mudar o poder, permanentemente. O rosto do Michael encheu a tela, vermelho, frenético, mais furioso do que ela tinha visto em anos. Laura sentiu a garganta apertar enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Não lágrimas suaves e quietas como antes. Eram lágrimas de devastação misturadas com algo mais feroz, algo despertando. Daniel fechou o notebook e colocou a mão levemente sobre a dela. Laura, isso muda tudo. Isso te dá alavancagem total. Ela balançou a cabeça devagar, limpando as bochechas. Não, Daniel. Isso prova outra coisa. O quê? Que o Michael nunca estava planejando me deixar. Qual parte você está se referindo, Michael? O álbum? O vídeo das crianças? Ou o pacote legal? A mandíbula do Michael se contraiu. Você me pegou de surpresa. Você arruinou minha noite. Você sabe a posição em que me colocou. Daniel, de pé ao lado de Laura, deu um passo ligeiramente para frente para ficar no enquadramento. Na verdade, Michael, suas próprias ações te colocaram nessa posição. Os olhos do Michael se arregalaram de raiva. Você fica fora disso. A expressão do Daniel não mudou.
Hoje à noite não, Michael. Laura podia sentir a fúria do Michael crescendo do jeito que sempre crescia quando ele percebia que não tinha mais controle. Mas dessa vez, algo dentro dela não tremeu. Algo tinha finalmente se libertado. Michael passou a mão pelo cabelo. Qual é teu plano, Laura? Chantagem? Destruir minha reputação? Você acha que eu não vou revidar? Laura inspirou devagar. Eu não te mandei nada que não fosse verdade. Aquela carta, aqueles documentos. Ele gaguejou. Isso foi baixo. Até pra você. Laura repetiu suavemente. Baixo pra mim? Eu cobri você durante anos. Eu protegi sua imagem. Eu mantive essa família unida enquanto você construiu uma vida em outro lugar. E agora você ousa falar comigo sobre baixeza. Michael pausou, desconcertado pela firmeza no tom dela. Laura continuou. O que te deixou mais chateado, Michael? As fotos dos seus filhos, ou a verdade sobre suas transferências financeiras? Ele congelou. Chloe entrou em cena. Michael, do que ela tá falando? Michael virou para ela. Agora não. Chloe cruzou os braços com mais força. Não, eu acho que agora é exatamente a hora. Laura assistiu em silêncio, o desgosto substituído por uma clareza fria que ela nunca tinha conhecido antes. Responde para ela, Laura disse. Conta o que você tem feito. Michael apontou um dedo para a tela. Esse é exatamente o tipo de surto emocional que eu sabia que você teria. Você sempre foi muito dramática. Daniel interrompeu, voz calma mas afiada como navalha. Essa ligação tá sendo gravada. Michael enrijeceu. Laura não piscou. E o vídeo? Aquele da câmera do corredor? Aquele onde você disse que eu vivo numa bolha patética. Devo tocar para Chloe agora ou depois? A cabeça da Chloe virou pro Michael. Que vídeo? Nada. Michael estourou. A Laura tá blefando. Laura levantou o notebook, revelando o vídeo pausado da Chloe sussurrando no celular. Eu tenho os recibos. Chloe empalideceu instantaneamente. Não, ela sussurrou. Não, você não devia. Michael agarrou o braço dela. Você me gravou. Chloe se soltou com força. Você disse que ia deixar ela. Você disse que tudo estava sob controle. Você mentiu para mim também. Os dois explodiram numa discussão, gritando um por cima do outro, esquecendo da Laura completamente por um momento. Laura assistiu a cena com um distanciamento estranho, como se tivesse assistindo o final de um filme que ela já tinha previsto. Finalmente, Michael virou de volta pro telefone, o rosto tenso, a voz tremendo de raiva. Você acha que ganhou? Você acha que isso muda alguma coisa? Laura deu um passo para frente, a voz suave mas cortante. Não, Michael. Eu não acho que ganhei. Eu acho que a verdade finalmente ganhou. Ele abriu a boca para retaliar, mas então outra voz entrou na conversa. Uma voz que Laura reconheceu instantaneamente. A assistente dele apareceu atrás dele, emoldurada na porta, olhos apologéticos. Michael, o conselho tá numa ligação de emergência. Eles sabem das transferências. Eles viram a filmagem. Como? Michael congelou. O quê? Ela engoliu em seco. Eles querem você online em 5 minutos. Chloe deu um passo ainda mais para trás dele. Laura não disse mais nenhuma palavra. Ela simplesmente encerrou a chamada. Silêncio encheu o ambiente. Daniel virou para ela. Isso foi decisivo. Laura exalou devagar. Não, isso foi necessário. Mas antes que ela pudesse sentar, o celular dela vibrou de novo. Outra mensagem de um número desconhecido. Daniel leu a expressão dela. O que é? Laura engoliu em seco. Ela abriu. Uma única frase apareceu. Se você falar com o conselho, tudo que o Michael planejou para você será revertido. Seguida de uma segunda mensagem. Tudo que você tem que fazer é dizer sim. A viagem pro hospital foi quieta exceto pelo tamborilar constante da neve embaixo dos pneus. Laura encarava direto para frente, a mente girando através de tudo. O pedido do conselho, a mensagem de texto misteriosa, o estado piorando da mãe dela. E pior de tudo, a verdade sobre as intenções do Michael. O Timestamp mal tinha 20 minutos fazia ela sentir náusea. Ele tinha feito isso enquanto gritava com ela, enquanto fingia que ela era irracional, enquanto jurava que nada estava errado. Daniel se inclinou mais perto. Ele transferiu ativos da empresa para Chloe. Isso não é mais só traição. Isso é fraude. Laura engoliu em seco. Por que ele arriscaria tudo por ela? Daniel balançou a cabeça. Não por ela. Por ele mesmo.
Ele queria o dinheiro escondido antes do conselho poder auditar ele. Laura se sentiu enjoada. Era uma coisa ser traída. Era outra perceber que o marido estava disposto a cometer um crime federal só para apagar ela da vida dele. A neve continuava caindo pesadamente do lado de fora das janelas, abafando o mundo. Lá dentro, o brilho das luzes de Natal piscava nas paredes como se até a casa sentisse que um acerto de contas estava se desenrolando. Laura afundou no sofá, apertando os joelhos. Ela esperava chorar, gritar, desmoronar, mas não fez nada disso. Em vez disso, uma calma estranha se instalou sobre ela, fria e clara, como o olho de uma tempestade. Daniel se abaixou na mesinha de centro na frente dela. Escuta, se aquele documento cair nas mãos do conselho. Michael tá acabado. Você acha que a pessoa que mandou sabe disso? Ela perguntou quietamente. Eu acho que eles querem que ele esteja acabado, Daniel disse. Quem quer que tenha mandado isso, não tá mais do lado dele. Laura olhou para os screenshots de novo. Então alguém próximo dele traiu ele. Ou, Daniel disse com cuidado, alguém finalmente percebeu quem ele realmente é. Antes que Laura pudesse responder, o celular dela vibrou violentamente de novo. Dessa vez, um pedido de FaceTime de um número desconhecido. Daniel se tensionou. Não atende. Mas algo em Laura queria saber. Queria enfrentar aquela noite completamente. Queria sem mais segredos. Ela apertou aceitar. A tela abriu para o rosto de uma mulher. A assistente do Michael, Jenna. Os olhos dela estavam vermelhos, o rímel borrado, as mãos tremendo enquanto ela segurava o telefone. Senhora Bennett, ela sussurrou, olhando nervosamente por cima do ombro. Eu não tenho muito tempo. Laura se inclinou para frente. Jenna, por que você tá me ligando? Jenna engoliu em seco. Porque o conselho tá se preparando para remover o Michael como CEO. Eles viram o vídeo. Eles viram a transferência e tão furiosos. Ele tá tentando dar uma volta na história, mas... Ela baixou a voz. Eles não acreditam mais nele. A respiração de Laura ficou presa. Ele tá me culpando, não é? Jenna acenou. Ele disse que você tá manipulando ele. Que você armou pra ele. Daniel bufou amargamente. Clássico. Mas o conselho, Jenna continuou, eles encontraram outra coisa. O pulso de Laura acelerou. O quê? Jenna respirou trêmula. Uma gravação. Uma longa. É o Michael falando de você, das crianças, do dinheiro dele, e do plano dele de garantir que você saísse sem nada. Laura sentiu o estômago despencar. Jenna olhou ao redor de novo, apavorada. Eles estão revisando agora. Se liberarem internamente, a carreira do Michael acaba permanentemente. Laura sentiu uma enxurrada de emoções conflitantes, choque, vindicação, tristeza, e um entendimento profundo e doloroso de que o homem com quem ela casou tinha ido embora muito antes daquela noite. Jenna sussurrou. Senhora Bennett, você merecia melhor. É por isso que eu te mandei os screenshots. É por isso que eu mandei o primeiro envelope. Ela olhou para baixo, envergonhada. Eu cobri ele durante anos. Eu não aguento mais. Laura piscou, atordoada. Você era a fonte. Jenna acenou. Antes que Laura pudesse falar, um barulho de pancada súbito ecoou do lado da Jenna da ligação. Ela estremeceu violentamente. Então a voz furiosa do Michael trovejou de algum lugar atrás dela. Jenna, com quem diabos você tá falando? A tela chacoalhou. A câmera girou. Michael apareceu, furioso, respirando pesado, olhos chamejantes. Laura, ele rosnou, apontando para a câmera. Você vai se arrepender disso. De tudo. Laura não piscou. Não, Michael. Pela primeira vez, eu não sou quem deveria ter medo. Antes que ele pudesse responder, seguranças invadiram a suíte, pessoal indicado pelo conselho. Michael girou gritando. Vocês não podem fazer isso. Eu construí essa empresa. Mas a voz dele foi abafada pelo caos. A tela ficou preta. Laura baixou o telefone devagar, o peso do que tinha testemunhado se instalando sobre ela como neve caindo. Daniel exalou. É isso. É o colapso. Mas Laura não sentiu triunfo. Ainda não. Ela olhou para a casa quieta, a árvore, as meias. Eu não queria destruir ele, ela sussurrou. Daniel colocou uma mão firme no ombro dela. Você não destruiu. Ele se destruiu. Naquele momento, outro alerta chegou no celular dela. Uma mensagem do departamento jurídico do conselho. E quando Laura abriu, a respiração travou na garganta.
Eles queriam se encontrar com ela naquela noite. A mensagem do departamento jurídico do conselho piscava na tela da Laura como um aviso que ela não estava pronta para enfrentar. Ela leu 2 vezes, a respiração prendendo cada vez. Senhora Bennett, solicitamos uma reunião confidencial sobre assuntos urgentes afetando a família Bennett e a empresa. Ela baixou o telefone devagar. Daniel observava com cuidado. As luzes da árvore de Natal piscavam suavemente atrás deles, um lembrete quase cruel do feriado que eles deveriam estar tendo. Eles querem falar com você, Daniel disse. Não com Michael. Laura exalou trêmula. Por que eu? Eu não faço parte da empresa dele. Mas você foi usada no marketing dele, Daniel lembrou. A marca do homem de família. As campanhas de Natal perfeitas. Todos aqueles ensaios fotográficos que ele te forçou. Você já parou para pensar no que acontece quando alguém subestima completamente a pessoa errada? Tipo, subestima de verdade, achando que está lidando com alguém insignificante, quando na real essa pessoa tem o poder de destruir sua vida inteira com um único telefonema. Pois é. Hoje eu vou te contar uma história de vingança tão satisfatória que você vai querer assistir até o último segundo. Imagina a cena. Câmeras piscando feito estrelas enlouquecidas, evento de gala em Nova York, todo mundo trajado, aquele clima de poder e dinheiro. E tem um cara chamado Rovan que tá fazendo o maior papelão da vida dele. Mas ele não sabe disso ainda. Ele tá ali, sorrindo feito idiota, com o braço enlaçado na cintura da amante dele. Sim, a amante. Na frente de literalmente centenas de pessoas. Na frente da esposa. E sabe o pior? Ele ainda sussurra alto o suficiente para ela ouvir. Tenta me acompanhar, querida. Os jogadores de verdade estão aqui. Ele olhou para a mulher dele, Ana, como se ela fosse um enfeite velho que ia ser jogado fora na próxima limpeza. Ele tinha certeza absoluta de que ela era ninguém. Uma mulher quietinha, apagada, daquelas famílias antigas de Boston que já não significam mais nada. Mas em 2 horas, em apenas 2 horas, um rei ia subir naquele palco. E Rovan ia descobrir que a ninguém que ele acabou de humilhar na frente do mundo inteiro era, na verdade, a única pessoa que tinha o poder de acabar com ele. Fica comigo até o final porque essa história tem uma reviravolta que você não vai acreditar. O apartamento na cobertura era uma obra de arte. Vidro, aço, silêncio. 48 andares acima de Nova York, com vista pro Central Park. 30 milhões de dólares em puro luxo vazio. Para Rovan Thorne, era um monumento ao próprio sucesso. Para Ana, a esposa dele, era uma prisão linda. Naquela manhã, ela estava sentada perto da janela, segurando uma xícara de chá de porcelana, vendo o sol iluminar todo aquele espaço caro e sem alma. Cada objeto ali tinha sido escolhido pelo decorador do Rovan para gritar uma coisa: eu sou novo rico e quero que todo mundo saiba. Esculturas de cromo, sofás brancos gigantes, arte abstrata que era barulhenta mas não dizia absolutamente nada. A única contribuição dela. Uma pequena pintura holandesa do século XVII. Estava jogada no closet dela, que Rovan chamava de um museu. Com desprezo, óbvio. Agora, deixa eu te explicar quem era esse Rovan. O cara tinha fundado uma empresa chamada Helios Dynamics. Era toda aquela vibe de energia solar, sustentabilidade, salvar o planeta. Mas na real, era só ambição pura. Ele tinha conhecido Ana 3 anos antes, num leilão beneficente. Viu nela uma mulher elegante, discreta, que falava sobre arte e história de um jeito que mostrava boa educação e conexões antigas. Ele pensou, Vance de Boston. Família tradicional. Ela vai ser o acessório perfeito pro meu sucesso. E Ana? Ela só queria ser Ana. Ela tinha crescido sufocada por protocolo, seguranças e o peso esmagador de um título que ela nunca pediu. Tinha conseguido um ano sabático para estudar história da arte em Nova York, usando um nome simplificado. Ela sonhava com uma vida onde fosse amada pela mente dela, pelo humor dela, por ela mesma. Não por uma bandeira no carro da família. Quando Rovan foi atrás dela, ele era charmoso, focado, e parecia adorar o jeito quieto dela. Ele dizia que não queria holofotes, só queria construir algo grande. Então ela aceitou casar com ele. Uma decisão complicada que o pai dela aprovou a contragosto. A família dela, bem, digamos que eles operavam um dos fundos soberanos mais poderosos e discretos do mundo. Eles viram potencial na Helios Dynamics e concordaram em financiar a visão do Rovan. Só que rotearam o dinheiro através de um labirinto de empresas fantasma e fundos anônimos. O principal se chamava simplesmente Fundo Soberano Eldoriano. Rovan, cego pela própria arrogância, achava que tinha convencido um fundo europeu sem rosto a investir nele.
Ele não fazia a mínima ideia de que o acionista majoritário para quem ele enviava relatórios trimestrais era, na verdade, a própria esposa. O último ano tinha sido um pesadelo. Conforme a Helios crescia, o charme do Rowan evaporou. Foi substituído por uma frieza cruel. O jeito quieto dela, que antes ele achava elegante, agora era chato. A praticidade dela era falta de imaginação. O desinteresse dela por fama era uma fraqueza. O som da porta do quarto abrindo tirou ela dos pensamentos. Rowan saiu, ajeitando uma gravata de seda preta. Não deu um beijo nela. Mal olhou. Ana, ele disse, batendo no celular. O carro tá embaixo. 30 minutos. Preciso que você esteja perfeita hoje à noite. Esse evento é tudo. Vamos fechar a expansão para Hong Kong. Bom dia, Rowan. Já estou pronta e arrumada. Ele finalmente levantou os olhos. Ela usava um vestido simples azul claro. Pronta para quê? Um chá da tarde. É isso que você vai usar. Não, Rowan. Isso é pro meu conselho beneficente hoje de manhã. Meu vestido de gala já tá passado. Qual você escolheu? Ele perguntou, indo até a máquina de café. O que te mostrei. O de seda verde escuro. Rowan soltou um suspiro longo, teatral, de pura decepção. O verde. Ana, eu te falei que a Arena vai usar valeriano sob medida. O press release já saiu. Ela vai estar de vermelho. Eu preciso que você compita, não que desapareça no papel de parede. Esse vestido verde te deixa parecendo uma bibliotecária. Arena. O nome pairou no ar, grosso e tóxico. Arena Sanches era uma influenciadora digital e estrategista de marca que tinha se grudado no Rowan 6 meses atrás. No começo, Ana achou que era só flerte profissional. Agora era um caso público. Arena era tudo que Ana não era. Barulhenta, plástica, exigente, obcecada por fama. E Rowan, aparentemente, era obcecado por ela. O vestido verde é apropriado, Ana disse, a voz firme. Anos de treinamento a ensinaram a esconder o tremor. Apropriado. Rowan riu com desdém, tomando um gole de café. Esse é o problema. Você sempre é apropriada. Nunca é deslumbrante. Nunca é perigosa. Você só existe. Sabe o que meus investidores veem quando olham para você? Ana o encarou, o coração pesado como pedra. O que eles veem, Rowan? Eles veem um peso morto. Ele soltou. Eles veem uma mulher apagada que não entende o jogo do poder. Eu vou receber o prêmio de visionário do ano hoje à noite no Metropolitan. E eu vou ser condenado se você ficar do meu lado parecendo que tá numa reunião de escola. Liga para sua estilista. Manda ela achar qualquer outra coisa. Algo com paetês, algo dourado. Mostra um pouco de pele. Tenta parecer viva. Ele não esperou resposta. Pegou a pasta e saiu. A porta pesada da cobertura se fechou com um clique que ecoou no espaço vazio. Ana ficou sentada por um minuto inteiro. A máscara de calma permaneceu, mas uma única lágrima traçou um caminho quente pelo rosto dela. Ela tinha tentado tanto ser a esposa que ele queria. A simples Ana Vance. Tinha escondido a linhagem, a riqueza, o poder, tudo para ser amada por quem ela era. E esse era o resultado. Pegou o celular. Não ligou para a estilista. Discou um número diferente, seguro, roteado por Zurique. Uma voz tranquila com sotaque atendeu no primeiro toque. Alteza. Bom dia. Bom dia, Sara. Só Ana, por favor. Não até, não a menos que. Ana, a assistente Sara se corrigiu. Está tudo bem. Sara não era só assistente. Era dama de companhia, amiga próxima da vida real dela, atualmente se passando por secretária social em Nova York. Ele vai levar ela hoje à noite, Ana disse, voz baixa. Vai ter ela no tapete vermelho. O protocolo, então? Sara perguntou, voz repentinamente profissional. Não, ainda não, Ana sussurrou. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Preciso ter certeza absoluta de que não sobrou nada para salvar. Ana, ele está te humilhando. Seu pai. Meu pai vai entender que eu precisava ter certeza, Ana interrompeu. Mas Sara, por favor, ative a contingência. Deixe a equipe de prontidão. Na cidade, se possível. Na cidade? Isso é uma movimentação significativa. Ele me chamou de peso morto, Sara. A lágrima finalmente caiu na mão dela. Ele não faz ideia do que tá mexendo. Deixa ele ter a noite dele. Deixa ele receber o prêmio. Deixa ele ficar com ela. Vou usar o vestido verde. Vou ser o papel de parede.
E vou assistir ele se destruir sozinho. Desligou, levantou, e foi pro closet. Olhou além do vestido verde para a foto pequena emoldurada na penteadeira. Era ela e o pai numa sacada com vista para uma cidade antiga reluzente. Ele estava em traje real completo. Ela num vestido branco simples. A legenda dizia: Dia Nacional de Eldoria. Só mais um pouco, papai. Ela sussurrou. Ele precisa aprender. A escalade preta se movia pelas ruas congestionadas de Manhattan como um tubarão. Dentro, o silêncio era mais espesso que a umidade. Rowan digitava furiosamente no celular, senho franzido. Ana suspeitava que ele estava testando a arena, coordenando o encontro acidental deles no tapete vermelho. Ana, contra os desejos dele, usava o vestido verde. Mas não era vestido de bibliotecária, não. Era uma peça sob medida de Madame Dubois, uma artesã parisiense reclusa cuja lista de clientes consistia em aproximadamente 15 mulheres no mundo. A maioria rainhas ou bilionárias. Era verde floresta, sem paetês, sem recortes. O poder estava no corte minimalista perfeito, um vestido tão primorosamente feito que parecia flutuar ao redor dela. Rowan, cujo gosto pendia pro espalhafatoso valeriano e Versace, simplesmente não conseguia compreender. Não acredito que você vestiu isso, ele murmurou quando pararam em frente ao Metropolitan Museum. O ar noturno estava elétrico com flashes e gritos. Você vai ter arena, Ana disse, voz monótona. Com certeza, ele respondeu, nem registrando o tom dela. Ele saiu do carro, ajeitou o smoking sob medida. Ofereceu a mão para Ana de forma mecânica, puxando ela pro meio do muro de som. Rowan Thorne, aqui. Senhor Thorne, Helios Dynamics. Rowan irradiava, o rosto público encaixando no lugar. Ele era um deus da indústria, e esse era o Olimpo dele. Colocou a mão nas costas de Ana, um gesto frio e possessivo para as câmeras. Minha esposa Ana e eu estamos muito felizes de estar aqui, ele disse para Dedra Shaw, uma repórter com sorriso de tubarão. A Gala dos Inovadores está fazendo um trabalho vital. Ana, você está discreta, Dedra disse, os olhos varrendo o vestido verde com leve decepção. Rowan, todo mundo está falando do projeto H2. Vocês realmente vão alimentar toda Hong Kong. Não vamos só alimentar, Dedra. Vamos transformar, Rowan disse, inflando o peito. Helios é o futuro. Uma voz como vidro estilhaçado cortou o barulho. Um Bentley conversível vermelho tinha parado bem atrás da escalade deles, violando o protocolo completamente. E de lá saiu Arena Sanches. Ela era uma visão em vermelho fogo. O vestido valeriano era uma maravilha de engenharia com tecido estrategicamente posicionado mostrando a figura cirurgicamente aprimorada. Sem costas, sem mangas, fenda até o quadril. Diamantes brilhavam no pescoço e pulsos dela. Ela era, como Rowan tinha desejado, perigosa. A mão de Rowan imediatamente saiu das costas de Ana. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo rosto dele. Arena, ele respirou. A imprensa entrou em frenesi. Era a foto que eles queriam. O triângulo amoroso, o jogo de poder público. Arena, aqui. Quem você está usando? Arena, você e Rowan Thorne são oficiais. Arena deslizou, passando por Ana como se ela fosse uma atendente de guarda-volumes. Ah, Ana. Oi, ela disse com um olhar desdenhoso. Adorei a cor. Tão natural. Então ela se virou e enrolou os braços no pescoço do Rowan, beijando ele na boca. Não foi um selinho. Foi um beijo longo, lento, pronto para as câmeras. Os flashes explodiram, transformando a noite num estroboscópio agonizante. Ana ficou congelada a menos de 1 metro de distância. Ela se tornou invisível. Os repórteres, os fotógrafos, todos viraram as costas para ela, criando um círculo em volta de Rowan e Arena. Rowan, seu diabo, Dedra Shaw gargalhou. Valeriano sob medida, né? Vocês dois são o casal poder definitivo. Rowan riu, o braço agora firmemente enroscado na cintura nua da Arena. Puxou ela contra o lado dele. Ela é meu amuleto da sorte. Ele anunciou para a multidão, alto o suficiente para Ana ouvir claramente. Um homem precisa de uma parceira que não tenha medo dos holofotes, certo? Ele posou para foto após foto. Rowan e Arena. Rowan segurando o queixo da Arena brincalhão, Arena rindo, a cabeça jogada para trás. Ana foi deixada sozinha na beira do tapete. A multidão simplesmente se abriu em volta dela. Um segurança, vendo ela abandonada, gesticulou vagamente. Senhora, você está com o grupo? Precisa entrar. Ela tinha sido apagada. O marido dela,
na frente da mídia inteira de Nova York, tinha publicamente e propositalmente substituído ela. O treinamento real dela era a única coisa mantendo ela de pé. Postura. A voz do pai ecoou na cabeça dela. Uma rainha não vacila. Ela não treme. Ela aguenta e depois age. Mas ela não era rainha. Não aqui. Aqui ela era só Anna Vance, a esposa descartada. Olhou pro Hova. Ele pegou o olhar dela por cima do ombro da Arena. Não estava arrependido. Nem culpado. Deu de ombros, como quem diz, o que você esperava? Esse foi o momento. A fratura final que partiu o coração dela em dois. A esperança que ela tinha guardado, de que isso era uma fase, de que o Rovan com quem ela tinha casado ainda estava lá dentro, morreu. Murchou nos degraus do Met sob o brilho brutal dos paparazzi. Com uma dignidade que ela não sentia, Anna virou as costas para a cena. Manteve a cabeça erguida e subiu a escadaria grandiosa, a seda verde do vestido sussurrando atrás dela. Entrou na gala sozinha. Rovan não percebeu que ela tinha ido embora por 5 minutos inteiros. O salão principal era um mar de mesas reluzentes, arranjos florais imensos, e o rugido ensurdecedor da elite de Nova York. Garçons carregando bandejas de champanhe e canapés de caviar navegavam pela multidão vestida de grife. Anna pegou um copo d'água e encontrou a mesa dela. Mesa 1, a mesa principal, reservada pro visionário do ano. Viu os marcadores de lugar. No centro, Sr. Rovan Thorne. À direita dele, Senhorita Arena Sanches. À esquerda dele, ao lado de um membro júnior do conselho, Senhora Anna Thorne. Ele não tinha só trazido a amante. Tinha dado para ela o lugar de honra. O lugar de Anna. Ela ficou de pé ao lado da cadeira, a mão descansando nas costas dela. Era uma jogada calculada para humilhar, para empurrar ela para fora, para fazer ela ser aquela que causaria uma cena ao exigir o lugar que era dela por direito. Ele estava tentando provocar ela para ser a esposa maluca, assim ele poderia ser a vítima. Ela não ia dar a ele a satisfação. Respirou fundo, pegou o próprio marcador de lugar, Senhora Anna Thorne, e discretamente moveu. Colocou na ponta da mesa, entre um jornalista de tecnologia e uma filantropa idosa. Então sentou ali, as costas retas, e começou a beber a água como se esse fosse exatamente o lugar onde ela deveria estar. Momentos depois, Rovan chegou, radiante com a vitória do tapete vermelho. A Arena estava grudada no braço dele, o vestido vermelho um corte de cor no salão dourado. Rovan, querido, te colocaram bem no centro, como deveria ser, a Arena cantarolou. Rovan assentiu, satisfeito, então os olhos dele escanearam a mesa. Viu Anna na ponta, falando tranquilamente com a filantropa, Senhora Adler. O rosto dele endureceu em irritação. Ele tinha querido confronto. Tinha querido que ela chorasse, gritasse, exigisse que a Arena saísse, para ele poder suspirar e dizer para a mesa: "Tão vendo que eu tenho que aguentar." A conformidade dela, a postura dela, era enfurecedor para ele. Sentou, puxou a cadeira para a Arena, que se acomodou no lugar de Anna como uma rainha reivindicando um trono. O jantar começou. Foi uma tortura em câmera lenta. Do ponto onde estava, Anna tinha uma vista perfeita do marido e da amante dele. Assistiu enquanto Rovan colocava a mão na coxa da Arena. Assistiu enquanto ele sussurrava no ouvido dela, fazendo ela rir, um zurro alto e abrasivo. Assistiu ele alimentar a Arena com um pedaço do foie gras dele. A mesa, cheia de membros do conselho do Rovan e titãs da tecnologia, ignorou a dinâmica de propósito. Falaram com Rovan sobre projeções. Falaram com Arena sobre a marca dela. Não falaram com Anna. Essa era a parte que mais doía. Essas eram pessoas que ela tinha recebido na casa dela. Tinha planejado jantares, encantado as esposas, lembrado os nomes dos filhos. E agora, diante da infidelidade pública do Rovan, todos tinham virado as costas. Porque ele tinha o poder. Finalmente, Clary Cunningham, uma socialite rival com língua notoriamente afiada, se aproximou de outra mesa. Anna, querida, Clary disse, a voz pingando falsa simpatia. Você está sendo incrivelmente corajosa. Só sentada aí assistindo isso. É como um acidente de carro. O Rovan é impossível, não é? E aquele vestido na Arena tá gritando tão alto que mal consigo me ouvir pensar. Isso não era apoio. Era um ataque social para ver se Anna ia quebrar. Anna deu para Clary um sorriso pequeno e frio. Clary, que gentil você vir. Não estou sendo corajosa. Só estou aproveitando o salmão. E Rovan é Rovan. Você sabe como ele ama a visão dele. Acho melhor só deixar ele focar. O sorriso da Clary vacilou, decepcionada pela falta de drama. Bem, você é uma mulher melhor que eu. Ela se afastou.
A compostura de Ana estava fina como papel. Sentia os olhos da sala inteira nela. Estavam sussurrando. Olha ela. Tá só deixando acontecer. Não tem amor próprio. Tinha que levantar. Precisava de ar. Com licença, ela murmurou para a senhora Adler. Levantou e caminhou não até a saída principal, mas em direção às portas do terraço. As pernas estavam fracas. O som da festa desapareceu, substituído pelo ar fresco da noite e o som distante de sirenes. Segurou a balaustrada de pedra fria com vista pro parque. A máscara se estilhaçou. Os ombros tremeram e um soluço seco e silencioso escapou. Ela tinha fracassado. Tinha tentado ser uma pessoa normal. E tinha sido quebrada por um homem que não merecia ela. Tinha dado a ele confiança, apoio, através do fundo da família, o próprio dinheiro que construiu o império dele. E ele tinha pagado com isso. Pegou o celular, os dedos tremendo enquanto digitava a mensagem para Sarah. Está pior do que eu pensava. Ele fez a jogada dele. Acabou. Execute o protocolo. A resposta veio instantaneamente. Entendido. O ativo está em posição. Está esperando seu sinal. Um novo sentimento passou pela tristeza. Era frio, afiado e familiar. Era o sentimento de poder. Não o poder chamativo e desesperado que Rova ansiava, mas o poder profundo, quieto, tectônico da linhagem dela. Ela respirou fundo uma última vez do ar da cidade, limpando a única lágrima da bochecha. Reaplicou o batom. A máscara estava de volta, mas dessa vez não era a máscara de uma vítima. Era a máscara de uma monarca. Virou e caminhou de volta para o salão, o vestido verde fluindo atrás dela. Não era mais Ana Vance, a esposa sofrida. Era Ariana, princesa de Eldoria. E a festa estava apenas começando. Ana voltou para o lugar justo quando os pratos de salada estavam sendo recolhidos. O clima na mesa tinha crescido mais alto, alimentado por champanhe e o ego colossal do Rova. Ele estava comandando a mesa, contando uma história sobre a aquisição hostil de um concorrente menor. Então eu disse para ele, Rova rebombou. Eu disse, você pode sair com sua dignidade ou eu posso pegar sua dignidade e sua empresa. Ele escolheu mal. A mesa riu, um coral de bajuladores. Você é um tubarão, Rova. Um matador total. A Arena ronronou, passando a unha vermelha afiada pela lapela dele. É por isso que você é visionário. E ele, bem, quem se lembra do nome dele? Exatamente, Rovan disse, jogando a cabeça para trás com a champanhe. Os olhos frios e avaliadores dele pousaram em Ana na ponta da mesa. Essa é a lição. Você tem que ser um matador. Tem que ser implacável. Tem que cortar o peso morto, as coisas que te seguram, né, Ana? A mesa inteira ficou em silêncio. Ele estava se dirigindo diretamente a ela. Era isso. Ana encontrou o olhar dele. A voz estava firme, projetando perfeitamente para cada pessoa na mesa. Sempre achei que tubarões, Rovan, são bem previsíveis. Só apetite, sem requinte. São impressionantes, suponho, até encontrarem uma baleia azul. Um animal de poder verdadeiro, imenso e quieto. A metáfora e o gelo no tom dela o pegaram de surpresa. O jornalista de tecnologia começou a rabiscar notas. O rosto do Rovan ficou vermelho escuro de raiva. Ele tinha esperado que ela se encolhesse. Ao invés disso, ela o insultou. Arena, sentindo a mudança, entrou. Ah, Ana, sempre com o poder quieto. Tão chato. Enquanto você fica arrumando flores pro conselho do hospital, eu tô ajudando o Rovan a fechar negócios. Isso é poder de verdade. Esse vestido. Ela gesticulou pro próprio corpo. Provavelmente fechou mais negócios hoje à noite que todo o seu orçamento beneficente. Bem possível, Ana respondeu, o sorriso nunca vacilando. Claramente operamos em mercados muito diferentes. Arena. Você parece estar no negócio de aluguéis de curto prazo. Eu prefiro investimentos de longo prazo. Coisas que duram, como patrimônio e arte. A indireta sobre a Arena foi requintada. A filantropa idosa, senhora Adler, engasgou com a água, tentando esconder uma risada. Arena, não inteligente o suficiente para pegar a nuance mas afiada o suficiente para sentir a picada, estava furiosa. Sua. Rovan bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tremerem. O salão inteiro, parecia, virou para olhar. Ele estava perdendo o controle. Ela tinha entrado debaixo da pele dele. Levantou, caminhou a extensão da mesa, e pairou sobre ela. O rosto era uma máscara de fúria. Quem diabos você pensa que é? Ele sibilou, a voz baixa e venenosa. Sou sua esposa, Rovan, ela disse,
ainda sentada, forçando ele a olhar para baixo. Você não é nada, ele cuspiu. Você é ninguém. Você é uma Vance de Boston, o que não significa nada. Você não trouxe nada para esse casamento. Sem dinheiro, sem conexões que eu não pudesse conseguir sozinho. Você só existe. É uma peça decorativa, obsoleta, de cenário. Ele estava projetando. Estava descrevendo ele mesmo sem ela. É mesmo? Ela perguntou, a voz perigosamente calma. Sim, é sim. Ele estava tremendo de raiva. Essa é minha noite, meu prêmio. Eu sou o visionário. E você? Você é só o peso morto de que eu tenho falado. Sério, a Arena pelo menos entende o poder dessa sala. Você tá só ocupando um bom lugar. Esse foi o momento, a degradação pública final. Rova, não, sussurrou o CFO, David Reis, de através da mesa. Ele parecia pálido. Não o quê, David? Falar a verdade. Rovan rosnou. Então ele fez o imperdoável. Abaixou e agarrou o braço de Ana, os dedos cravando como garras. Puxou ela para cima. Levanta, ele comandou. Vai para casa. Você tá me envergonhando. Um suspiro coletivo passou pelas mesas próximas. Dedra Shaw, a repórter, já estava digitando no celular, os olhos arregalados com alegria maliciosa. Ana olhou para a mão dele no braço dela. Olhou para o rosto dele, torcido e raivoso. Não sentiu medo. Só uma pena profunda e fria. Me solte, Rovan, ela disse. Ou o quê? Ele zombou. Vai escrever no seu diário? Vai olhar suas pinturas empoeiradas? Não, ela disse, a voz clara como um sino. Vou fazer uma ligação. Ele riu, um som curto e feio. Uma ligação para quem? Seu jardineiro? O conselho do hospital. Ele empurrou ela com força em direção à saída. Sai. Estou cansado de olhar para sua cara patética e apagada. Ana tropeçou, se segurando nas costas de uma cadeira. A sala inteira estava assistindo agora. A música tinha parado. Ela se endireitou. Alisou a seda no braço onde os dedos dele tinham estado. Olhou para ele, e pela primeira vez naquela noite, Rova viu algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Não era tristeza. Não era raiva. Era autoridade. Como desejar, ela disse. Virou não em direção à saída principal, mas para o corredor privado na lateral do palco, aquele que levava aos camarins. Para onde ela tá indo? Arena zombou. Provavelmente chorar no banheiro. Deixa ela, Rovan disse, ajeitando o smoking, tentando recuperar a compostura. O lixo acabou de se jogar fora sozinho. Voltou pro lugar, respirando pesado, mas com um sorriso de triunfo no rosto. Finalmente tinha vencido. Tinha quebrado ela. Serviu um copo fresco de champanhe. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de assinar a própria sentença de morte. Enquanto Ana fazia a saída, o CFO do Rovan, David Reis, se inclinou, o rosto da cor de cinza. Rovan. Isso foi um erro. David sussurrou, os olhos correndo pela sala. Foi uma necessidade. Rovan estralou. Ela estava me sabotando. Agora se serve de uma bebida, David. Estamos prestes a ser homenageados. Rovan, você não entende. David pressionou, a voz tensa. Recebi um alerta durante o jantar. Uma bandeira vermelha dos nossos parceiros de capital. O bom humor do Rovan instantaneamente evaporou. O quê? Que bandeira vermelha? O negócio de Hong Kong. Não. Nossos investidores principais. O Fundo Soberano Eldoriano. Os que detêm 60% do nosso capital. E daí? Rovan disse, tentando soar casual. A Helios Dynamics era construída numa montanha de dívida alavancada contra a tecnologia verde que ele tinha prometido entregar. A visão dele era, na verdade, uma aposta de alto risco. O projeto estava acima do orçamento e meses atrasado. Ele tinha cozinhado os livros para os relatórios trimestrais, escondendo a taxa de queima, e precisava desesperadamente de outra rodada de financiamento. O fundo eldoriano, sem rosto, silencioso e baseado na Europa, era a tábua de salvação dele inteira. Eles estão em silêncio há 3 meses, David disse, suando. Sabe, estamos alavancados até o pescoço. O novo projeto no Mar da China Meridional é uma fogueira de dinheiro. Estamos queimando 50 milhões por semana. A próxima parcela é eldoriana. 500 milhões. Venceu ontem. O coração do Rovan martelou. Eles vão pagar. É um atraso administrativo. São europeus da velha escola. Se movem devagar.
Eles não se movem devagar quando se trata de juros, Rovan, David sibilou. As cláusulas de penalidade naquele acordo. Se eles chamarem nosso empréstimo, estamos insolventes. Não só a empresa. Você. Você assinou uma garantia pessoal contra toda rodada B. Estaríamos falidos na terça. Rovan encarou ele. Falidos. A palavra era absurda. Ele estava num smoking de $10.000 prestes a ganhar visionário do ano. Sim. Falidos, David confirmou. Tenho enviado e-mail pro representante deles em Zurique o dia todo. Nada. Só aguardando instruções. Então, 10 minutos atrás, recebi isso. Deslizou o celular por baixo da mesa. Era um e-mail de uma linha do advogado do fundo. Estamos cientes da situação. Um principal está agora no local avaliando a viabilidade do investimento. Não prossiga com nenhum anúncio. Rovan ficou gelado. Um principal está no local? Aqui? Nessa gala? É o que diz, David sussurrou. A mente do Rovan disparou. Ele escaneou a sala, os olhos pulando sobre os gestores de fundos hedge e os bilionários da tecnologia. Quem era o principal eldoriano? Era a idosa senhora Adler, com quem Ana tinha conversado. Era aquele rival da outra mesa. De repente sentiu um medo primário, visceral. O império inteiro dele, a vida toda, era um castelo de cartas. Ele tinha estado tão focado na humilhação social da esposa que não tinha percebido que a humilhação financeira dele era iminente. Esse prêmio, Rovan disse, a voz agora um sussurro tenso. Meu discurso. Tenho que mandar bem. Tenho que projetar confiança. Quem quer que seja esse principal, precisa ver que eu sou a Helios Dynamics, que eu sou a visão. Estão aqui para ver o rei. Rovan, acho que você deveria ser humilde, David aconselhou. Agradeça aos investidores. Agradeça a Ana. Você acabou de jogar sua esposa para fora da gala. Cara. E se esse principal viu isso? Parece instável. Não, Rovan disse, a arrogância se reassegurando, alimentada pelo pânico. Mostra força. Mostra que sou implacável. É nisso que eles investiram. Sou um tubarão. Lembra? Eles precisam saber que o tubarão ainda tá com fome. Olhou em direção à arena, que estava ocupada tirando selfie, fazendo bico. Ela era o amuleto da sorte dele, a parceira dele. Mas olhando para ela agora, via apenas uma responsabilidade rasa e cara. Tinha amarrado o vagão dele nela e, ao fazer isso, tinha acabado de alienar publicamente a esposa quieta, estável, de dinheiro antigo, bem no momento em que poderia precisar mais das conexões dela. Sempre assumiu que a família Vance Diana era apenas confortável. E se não fosse? E se o dinheiro antigo fosse dinheiro real? Uma sensação doentia subiu na garganta dele. E agora, uma voz ribombou do palco. Por favor, recebam nosso apresentador, James Calavai. Rovan levantou, as pernas tremendo. Tinha que dar o discurso da vida dele. Tinha que salvar a empresa. James Calavai, um âncora de notícias carismático, subiu ao palco sob aplausos trovejantes. Boa noite, inovadores. Hoje à noite, homenageamos um homem que olhou para o sol e decidiu engarrafá-lo. Ele é a mente por trás da Helios Dynamics, uma empresa que redefiniu energia verde. Senhoras e senhores, o visionário do ano, Sr. Rovan Thorne. Um holofote atingiu a mesa deles. Rovan levantou. Endireitou a gravata. Viu o rosto aterrorizado do David Reis. Viu o sorriso adorador e vago da Arena. Beijou a Arena. Um beijo longo e possessivo para as câmeras. Era uma marca de propriedade, um sinal desesperado de poder. Isso é por nós, ele sussurrou para ela, então marchou em direção ao palco. Aceitou o troféu de cristal pesado. Agarrou as laterais do púlpito, as luzes brilhantes aquecendo o rosto, e o pânico começou a diminuir, substituído pelo ego divino familiar. Ele era um visionário. Era o rei. Aquele principal do fundo eldoriano estava lá fora assistindo, e ele ia deslumbrar. Obrigado. Ele começou, a voz suave como veludo. Obrigado, James. Obrigado ao conselho. Visionário. Essa é uma palavra poderosa. Fez uma pausa, olhando sobre o mar de rostos. Um visionário vê o que outros não conseguem. Um visionário não tem medo do futuro. Não tem medo de ser implacável. Não tem medo de tomar as decisões difíceis, de cortar as partes que estão falhando, de se livrar do peso morto que o segura. Ele estava no elemento agora. Minha empresa, Helios Dynamics, é o futuro. Estamos construindo torres de luz. Estamos alimentando o mundo. Mas você não faz isso sendo tímido. Deixou a palavra tímido pairar no ar. Tive pessoas na minha vida,
pessoas bem-intencionadas, que veem minha ambição e recuam. Tem medo. Eu digo que quero construir uma torre que toca o céu, e eles me perguntam se o zoneamento vai aprovar. Uma onda de risadas conhecedoras passou pela multidão. Muitos deles tinham ouvido ele usar esse insulto velado contra Ana antes. Eles me perguntam sobre zoneamento, ele repetiu, sorrindo. Me perguntam sobre cronogramas apropriados e crescimento sustentável. São o papel de parede do mundo. Necessários, suponho, mas você nunca os nota. A câmera focou na mesa dele, mostrando a cadeira vazia onde Ana tinha estado. Depois focou em Arena, que mandou um beijo. O futuro, Rovan continuou, não pertence ao papel de parede. Pertence aos ousados. Pertence ao fogo. Você precisa de um parceiro nessa vida que entenda a luta. Alguém que não tenha medo de estar nos holofotes, que não tenha medo de queimar. Alguém que vê sua torre e pergunta de que cor vai ser a cobertura. A multidão aplaudiu. Era uma boa frase. Então aceito esse prêmio não só por mim, mas por esse espírito. O espírito de disrupção. O espírito que sabe quando segurar e quando soltar. Ele estava olhando direto para a cadeira vazia agora. Uma dispensa pública final. Minha esposa Ana. Ela é uma mulher maravilhosa de uma época diferente. Uma época de galerias quietas e livros empoeirados. Mas o mundo está se movendo rápido. E eu, pelo menos, me recuso a ficar para trás. Ergueu o troféu de cristal. Obrigado. Vamos construir o futuro. O aplauso era ensurdecedor. Ele tinha conseguido. Tinha definido a própria narrativa. Ele era o visionário implacável. Ana era o passado. Arena era o futuro. Certamente o principal eldoriano na plateia tinha visto que ele era um vencedor. Saiu do palco nas alturas da adrenalina e abraçou Arena, que estava esperando nos bastidores. Você foi incrível, querido. Peso morto, papel de parede. Você destruiu ela. Arena vibrou. Só falei a verdade, Rovan disse, se sentindo invencível. Foi nesse momento de triunfo supremo que James Callaway, o apresentador, voltou ao púlpito, o rosto pálido e as mãos visivelmente tremendo. Senhoras e senhores, Callaway gaguejou, lendo de um cartão que tinha acabado de ser entregue a ele. Temos uma adição não programada ao programa. Um convidado surpresa, um patrono desta instituição e uma figura significativa nas finanças globais. Ele solicitou um momento para falar. Rovan e Arena pausaram, assistindo da lateral do palco. Por favor, Callaway disse, a voz rachando. Por favor, recebam ao palco Sua Majestade, Rei Teren de Eldoria. O silêncio no salão foi absoluto. Rei Teren de Eldoria estava aqui. Rovan e Arena, parados nos bastidores, congelaram. O rosto do Rovan ficou branco. Eldoria, ele sussurrou. Fundo soberano eldoriano. O quê? Arena disse, irritada. Quem é esse? Ele interrompeu seu momento. Cala a boca, Arena, Rovan sibilou, o corpo inteiro tremendo. Só cala a boca. Deixa eu te contar o que estava acontecendo enquanto Rovan fazia aquele discurso cheio de si. Do lado de fora do museu, um comboio diplomático tinha chegado. 3 Mercedes Maybach pretos e 2 veículos de escolta policial pararam silenciosamente na entrada privada dos funcionários, longe do tapete vermelho. Os veículos não tinham placas. Só o brasão diplomático dourado do grifo. No momento em que o veículo parou, uma equipe de 6 homens, todos em ternos pretos impecáveis com ponto no ouvido, saiu e formou um perímetro. Não eram seguranças de hotel. Era a Guarda Real Eldoriana. A porta do carro principal foi aberta por um homem alto com rosto severo, Gregor, o chefe de segurança do rei. De lá saiu Sua Majestade, Rei Teren de Eldoria. Era um homem no final dos 60, alto, com cabelo prateado cheio e barba branca parada. Usava um smoking perfeitamente alfaiado, mas atravessado no peito, usava a faixa carmesim da Ordem do Grifo. E preso na lapela estava a estrela da Ordem. Não era um homem indo numa festa. Era um monarca em negócio de Estado. Olhou para as luzes espalhafatosas da gala com uma expressão de profundo desdém. Gregor, o rei disse, a voz um rumor baixo e culto. A princesa está segura. Sim, Sua Majestade. Ela está no camarim, como solicitado. Deu o sinal. A humilhação está completa. Bom, o rei disse, um fogo frio nos olhos azuis. Dei àquele garoto 3 anos. 3 anos para ver a joia que segurava. E ele tentou trocá-la por vidro. Ele vai aprender a diferença hoje à noite. O rei e o séquito varreram pelos corredores traseiros do museu. A equipe do evento, vendo a faixa, a segurança
e a aura inegável de comando, simplesmente derreteram do caminho dele. Chegaram no camarim privado onde Ana tinha ido. Ela levantou quando ele entrou. A esposa apagada tinha ido embora. No lugar estava uma princesa. As costas retas, o queixo alto, e os olhos do mesmo azul frio e avaliador do pai. Papai, ela disse, inclinando a cabeça. Ele caminhou até ela e beijou a testa. Ariana, minha filha. Você aguentou. Estou tão orgulhoso. E tão furioso. Ele colocou as mãos em mim. Ela sussurrou, o último traço de Ana aparecendo. Os olhos do rei endureceram. Eu sei. Assisti nas câmeras de segurança. Gregor, você tem suas ordens. Sim, Sua Majestade, Gregor disse. Isso não é só sobre um casamento ruim, Ariana, o rei continuou, pegando a mão dela. Isso é sobre um insulto à coroa. Helios Dynamics foi seu projeto, sua tentativa de construir algo bom no mundo. Ele corrompeu. E ele te humilhou. Isso acaba agora. E o discurso? Ela perguntou. E daí? Ele está prestes a receber o prêmio. Vai usar o palco. Um sorriso fino e perigoso cruzou o rosto do rei. Excelente. Deixa ele subir o mais alto que puder. Vai fazer a queda muito mais visionária. Virou pro assessor. É hora. Informe o apresentador. O assessor assentiu e saiu da sala. Encontrou James Calavai justo quando Rowan estava saindo do palco, nas alturas do próprio aplauso. Senhor Calavai, o assessor disse, mostrando credenciais diplomáticas. Quem? O quê? Estou ocupado, Calavai disse, atrapalhado. Você vai ouvir. Sua Majestade, Rei Teren de Eldoria, está aqui. Ele é um patrono principal deste museu e é o acionista principal na empresa visionária de hoje à noite. Ele vai falar em seguida. O sangue de Calavai ficou frio. Rei Teren, o monarca recluso, absurdamente rico, cuja nação era essencialmente um banco soberano privado. Ele não está na lista. Está agora, o assessor disse. Anuncie ele. Calavai, olhando para a guarda real flanqueando o corredor, quase desmaiou. Tropeçou de volta pro púlpito, o coração batendo forte, e fez o anúncio que silenciou a sala. Rei Teren caminhou pro palco. Não se apressou. Se moveu com um ritmo medido e real que comandava o espaço inteiro. Ajustou o microfone, os olhos varrendo os rostos chocados e virados para cima da elite de Nova York. Boa noite, a voz ribombou, rica com um leve sotaque europeu impossível de localizar. Peço desculpas por interromper sua celebração. Não sou, via de regra, fã de galas. Estou aqui hoje à noite por duas razões. 1, como patrono. E 2, como pai. Um murmúrio confuso passou pela multidão. Os olhos do rei encontraram Rowan, que estava paralisado na lateral do palco. Senhor Rowan Thorne, o rei chamou. O holofote, que estava no púlpito, girou para encontrar Rowan, pregando ele como um animal assustado. Senhor Thorne, o rei continuou, a voz tingida de desprezo. Um visionário. Um tubarão. Um matador. Essas são as palavras que você usa para se descrever. Seu discurso foi muito apaixonado. Você falou de visão. Mas parece que sua visão é criticamente limitada. Você falhou em ver o que estava bem na sua frente. Rowan estava sufocando. Não, o rei disse, a voz subindo em raiva. Você falou da sua esposa. Você a chamou de papel de parede. Chamou de peso morto. Dispensou ela como uma Vance de Boston. O rei pausou. Permita-me corrigir o registro. O nome dela não é Ana Vance. Esse é um nome que ela adotou no seu país para viver uma vida simples. Para encontrar um homem que pudesse amá-la pelo coração dela, não pela posição. Virou e gesticulou para os bastidores opostos onde Rowan estava. Permita-me apresentar minha filha. Ana caminhou pro palco. O vestido verde, que Rowan tinha chamado de chato, agora parecia sob as luzes do palco como se fosse tecido de esmeraldas. Ela não estava mais curvada em humilhação. Estava alta, a postura perfeita, o rosto sereno e poderoso. Parecia em todos os sentidos o que ela era. Esta, o rei anunciou, a voz ecoando no silêncio atordoado, é Sua Alteza Real, Princesa Ariana de Eldoria. Um suspiro coletivo e estraçalhador encheu a sala. Dedra Shaw, a repórter, derrubou o celular. David Reis, o CFO, parecia estar tendo um ataque cardíaco. A mandíbula da arena caiu, a boca vermelha pintada formando um perfeito de horror. Rowan simplesmente balançou a cabeça, murmurando. Não. Não, não, não. Isso não é verdade. É mentira.
É impossível. Você a menosprezou. O rei trovejou, apontando um dedo pro Rova. Você a humilhou. Colocou as mãos nela. Fez isso numa sala cheia de pessoas, sem saber que meu povo também estava assistindo. Você falou de peso morto, Senhor Thorne. O rei continuou, a voz caindo num nível perigosamente gelado. Deixe-me ser claro. O único peso morto na sua vida era sua empresa. Helios Dynamics. Uma empresa que minha filha, Princesa Ariana, defendeu pessoalmente. O rei caminhou para o centro do palco. Você tem enviado seus relatórios falsificados otimistas para um fundo anônimo em Zurique. Senhor Thorne, aquele fundo é Eldoria. E Eldoria sou eu. Olhou para Ana. Não. Isso está incorreto. É ela. Ana deu um passo à frente pro microfone. A voz dela, não mais apagada ou tímida, soou com a clareza de um sino de cristal. Rovan, ela disse. A sala inteira pendia em cada palavra dela. O Fundo Soberano Eldoriano, que possui 60% da Helios Dynamics, sou eu. Sou a presidente do conselho. Sou a principal que você estava esperando. Sou sua investidora. Sou sua chefe. As pernas de Rovan Thorne cederam. Ele fisicamente desabou contra a parede do palco, escorregando pro chão. Falido? Ele engasgou. Falido. 60%. Bilionária. Arena sussurrou, os olhos arregalados com cálculo ganancioso e horrorizado. Princesa. Ela é uma bilionária. Uma princesa. Os olhos de Ana varreram a sala. Eu queria um casamento, Rova. Não uma fusão. Queria um parceiro que me visse. Não um título ou uma conta bancária. Vejo agora que foi um erro. Você estava certo sobre uma coisa. Você precisa de um parceiro matador. Deu a ele um sorriso frio e devastador. E você tinha um. Só nunca percebeu. O salão estava em caos. A imprensa, que tinha sido isolada, rompeu as cordas de veludo. Câmeras piscaram não no palco, mas no monte desmoronado que era Rovan Thorne e no semblante horrorizado de Arena Sanches. Senhor Thorne, é verdade? Você está falido? Princesa Ariana. Princesa Ariana. No palco, Ana continuou, a voz cortando pelo barulho. Com efeito imediato, o Conselho da Helios Dynamics, meu conselho, convocou uma sessão de emergência. Você, Rovan, está suspenso como CEO, pendente uma auditoria forense completa e independente das suas despesas e projeções. Olhou pontualmente para a Arena, que ainda estava congelada no vestido carmesim. Uma auditoria completa, incluindo todos os apartamentos corporativos, todas as viagens e todas as taxas de consultoria pagas nos últimos 12 meses. Arena finalmente entendeu. Não estava só perdendo um namorado bilionário. Agora estava implicada na fraude dele. A visão que Rovan tinha vendido era mentira. E o dinheiro que ele tinha gastado nela era de Ana. Entrou em pânico. Arena fez a única coisa que sabia. Correu para nova fonte de poder. Ana! Ela gritou, tropeçando em direção ao palco. Princesa! Princesa! Meu Deus! Eu não tinha ideia. Ele me disse que você era. Ele me disse que vocês estavam separados. Ele me disse que você era ninguém. Eu sou uma vítima nisso também. Tentou subir os pequenos degraus pro palco. Gregor, o chefe de segurança do rei, simplesmente deu um passo no caminho dela. Uma parede de músculo imóvel. Ana olhou para baixo para a socialite chorona e desesperada, a mulher que uma hora atrás tinha chamado ela de chata e natural. Vá embora, Ana disse, a voz quieta mas carregando o peso inconfundível de um comando real. Arena parou, o rosto uma máscara grotesca de lágrimas e maquiagem derretendo. Mas poderíamos ser parceiras. Eu tenho uma marca. Vá embora, Ana repetiu, virando as costas. Arena, humilhada além da recuperação, soltou um lamento, virou e fugiu do salão, o vestido vermelho arrastando atrás dela como uma mancha de sangue. As câmeras viraram de volta pro Rova. Ele estava de quatro, tentando levantar. Ana! Ana! Ele implorou, rastejando em direção ao palco. Querida! Princesa! Espera! Podemos consertar isso. Foi um mal-entendido. Eu te amo. Sempre te amei. Eu estava só, estava estressado. O negócio. Era tudo por você. Alcançou a beira do palco, as mãos agarrando o carpete. Olhou para cima, o rosto destruído por pânico e lágrimas patéticas de súplica. Ana olhou para baixo para ele. O homem que ela uma vez amou. O homem que tinha chamado ela de peso morto. Você não me amava, Rovan, ela disse, a voz desprovida de toda emoção. Você amava a ideia de mim.
E quando essa ideia não foi útil, tentou destruí-la. Você não me destruiu. Só revelou a si mesmo. Não. Por favor. Ariana. Faço qualquer coisa. Não tire a empresa. É minha vida. Não, Ana disse. Era meu dinheiro. Sua vida, Rovan, é o que você conseguir construir sem ele. Virou pro pai. Papai, estou pronta para ir para casa. Como desejar, Sua Alteza, Rei Teren disse, oferecendo o braço. Caminharam para fora do palco juntos, um retrato de poder real absoluto. A guarda real formou um círculo perfeito ao redor deles, partindo o mar de repórteres e convidados atordoados. Saíram pela mesma porta privada que tinham entrado, deixando o caos para trás. Rovan Thorne foi deixado sozinho no chão. As luzes brilhantes e quentes das câmeras cegando ele. O troféu de visionário do ano jazia esquecido no chão alguns metros adiante, um caco de cristal sem sentido. Ele tinha voado perto demais do sol. E tinha acabado de ser queimado até virar cinzas. A última coisa que viu antes dos seguranças fisicamente o arrastarem para fora do salão foi o CFO, David Reis, já no telefone com os advogados da empresa, o rosto sombrio. O tubarão tinha encontrado a baleia. E a baleia tinha vencido. Ana e o pai emergiram no ar fresco da noite. O Maibach estava esperando, a porta aberta. Quando ela entrou, a assistente Sara estava esperando dentro com um copo d'água e um cobertor quente. Está feito, Sua Alteza, Sara disse gentilmente. Ana assentiu, reclinando a cabeça contra o couro macio. Fechou os olhos. Não era Ana Vance, a esposa quieta. Não era Ariana, a princesa vingadora. Era, pela primeira vez em 3 anos, apenas livre. Nos leve ao aeródromo, Gregor, o rei comandou. O jato está esperando. Estamos indo para casa. O carro saiu silenciosamente do meio-fio, deixando o circo da gala, os flashes das câmeras e a ruína de Rovan Thorne para trás. Então, o que acontece quando arrogância e ambição colidem com verdadeiro poder escondido? A história de Rovan Thorne e Princesa Ariana é uma fábula moderna brutal. Rovan, cegado pelo próprio ego, via mulheres como acessórios. Ou uma esposa papel de parede quieta, ou uma amante troféu espalhafatosa. Ele nunca pensou em olhar mais fundo. Nunca percebeu que o peso morto que ele tão cruelmente descartou era, na verdade, a própria mão segurando ele. A vingança da Ariana não foi barulhenta. Não foi um tapa ou um grito. Foi um desmantelamento frio, calculado e completo do império que ele amava mais que qualquer pessoa. Ela não só pegou a empresa dele. Pegou o nome, a reputação e o futuro. Tudo numa revelação devastadora. Rovan aprendeu do jeito mais difícil. Poder verdadeiro não precisa gritar. Não precisa de vestido vermelho ou troféu de cristal. Poder verdadeiro simplesmente é. E sempre, sempre vence. Cara, se você ficou grudado nessa história até aqui, preciso do seu help agora. Sério mesmo. Bate naquele botão de like. Não é só para ajudar o canal, é pra gente saber que você curtiu essa justiça sendo servida bem gelada. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ver que karma é real. Sabe aquela amiga que tá passando por algo parecido? Aquele brother que tá sendo subestimado no trampo? Manda pra eles. Às vezes a gente precisa lembrar que quem ri por último, ri melhor. E o mais importante de tudo, se inscreve no canal. Aperta aquele sininho porque toda semana a gente traz histórias assim. Histórias de vingança, de justiça, daquele momento satisfatório onde o vilão finalmente recebe o que merece. Deixa nos comentários, você acha que o Rovan mereceu? Ou a Ana, quer dizer, a princesa Ariana, foi longe demais? Quero saber sua opinião. E conta pra gente, você já conheceu alguém que subestimou a pessoa errada? Como foi? Antes de você ir, deixa eu te contar uma coisa. Essa história nos ensina algo muito profundo sobre a vida. Sabe aquela pessoa quieta no canto da sala? Aquela que ninguém dá bola? Aquela que parece não ter nada de especial? Cuidado! Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas mais poderosas são justamente as que não precisam provar nada. Elas não gritam. Não fazem escândalo. Não usam vestido vermelho chamativo. Elas simplesmente são. E quando você mexe com elas, quando você humilha elas, quando você acha que pode pisotear porque elas são fracas, bem, é aí que você descobre que estava brincando com fogo o tempo todo. Rovan construiu um império de vidro. Achava que era feito de aço. Mas bastou um toque, um comando, uma palavra da pessoa certa, e tudo desmoronou. Em questão de minutos, ele passou de visionário do ano para motivo de piada. De bilionário para falido. De poderoso para patético. E sabe o que é o mais irônico?
Ele fez isso com ele mesmo. A Ana não precisou fazer nada além de deixar ele mostrar quem ele realmente era. Ela só deu corda. E ele se enforcou. Então aqui vai o recado final. Trate bem as pessoas. Todas elas. Porque você nunca sabe quem realmente está na sua frente. Aquela garçonete pode ser filha do dono do restaurante. Aquele estagiário quieto pode ser o filho do CEO. E aquela esposa apagada que você acha que pode trocar como móvel velho. Pode ser uma princesa. Pode ser a dona do seu futuro. Pode ser a diferença entre você ter tudo ou perder tudo. O Rovan aprendeu isso da pior forma possível. Na frente do mundo inteiro. Com câmeras gravando. Com a carreira destruída. Com a reputação em frangalhos. E a Ana, a princesa Ariana, ela finalmente conseguiu o que sempre quis. Não vingança. Não destruição. Mas liberdade. Liberdade para ser quem ela realmente era. Liberdade do homem que a via como objeto. Liberdade para voltar para casa. Pro pai, pro reino dela. Ela tinha se curvado por 3 anos tentando ser pequena o suficiente para caber na vida dele. E quando finalmente se levantou e mostrou o tamanho real, ele nem cabia na sombra dela. Isso é poder real, gente. Não é sobre gritar mais alto. Não é sobre vestir mais caro. Não é sobre ter mais seguidores no Instagram. É sobre saber quem você é. É sobre não precisar provar. É sobre ter a confiança de ser subestimado e a sabedoria de deixar o tempo mostrar a verdade. Então, da próxima vez que você ver alguém quieto, humilde, discreto, pensa 2 vezes antes de julgar. Antes de menosprezar. Antes de achar que você é melhor. Porque pode ser que você esteja na frente de um rei. Ou de uma rainha. E você nem sabe. Obrigado por assistir até o final. Sério mesmo. Você é incrível por ter ficado comigo nesses 40 e tantos minutos. Espero que tenha valido cada segundo. Não esquece, like, compartilha, se inscreve e ativa o sino. E me conta nos comentários o que você achou dessa história insana. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma história de quando o universo decide que é hora de fazer justiça. Até logo! E lembra, nunca subestime ninguém. Você pode estar subestimando exatamente a pessoa que pode acabar com você. Tchau!